São muitas dúvidas sobre o caso. Só da gente falar sobre esse assunto aqui da herança, minha internet aqui, meu Twitter encheu de perguntas dos telespectadores. Muita gente quer saber como funciona a lei. Por isso a gente convidou o doutor Nelson Sussumo Chiquicima, que é advogado de direito de família. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Olha, a primeira pergunta que eu faço tem a ver um pouquinho com esses casos que a gente acabou de mostrar aí, até com o caso do Michael Jackson, legislação americana, então a gente traz agora para a legislação brasileira. Quando uma pessoa morre, doutor, quais dívidas morrem com ela? E quais dívidas os familiares são obrigados a assumir? Bom, a gente chama de espólio toda a massa partível que é do autor da herança, que é aquele que faleceu. Né? Então, primeiro tem que se pagar as dívidas. Se ele deixou dívida, tem que ser pago as dívidas. Sobrando algum dinheiro, sobrando algum patrimônio, será dividido para os herdeiros. Então, nenhuma dívida morre junto com a pessoa? Algumas sim. Eu estava conversando até com o Edu agora, há pouco. E aqueles bens, por exemplo, que ficaram dívida, um imóvel, por exemplo, um automóvel, que a pessoa parcelou 100 meses ou 10 anos e seria dos herdeiros, a dívida vai com os herdeiros também. Né? Essa dívida continua com os herdeiros? Continua com os herdeiros, porque eles vão ficar com bem. Sabe, porque há alguns contratos, em alguns contratos, isso é especificado, né? É como se fosse uma espécie de um seguro de vida que quita essa dívida. É só nesse caso? Nesse caso, vai quitar a dívida com a morte. Tá. Então, nos bens imóveis, a maioria tem seguro. Nos automóveis, que não tem. Entendi. Normalmente não se tem. Então, a pessoa hoje faz uma prestação de 60 parcelas, falece, transmite-se para os herdeiros, porque eles vão continuar com o patrimônio, com o bem. Então, no caso, por exemplo, um pai que faleceu e tinha um apartamento que supostamente custa 200 mil. Ele tem uma dívida de 300. 200, por exemplo, do apartamento, paga a dívida até aquele valor. O resto da dívida vai para o espólio, ou seja, quem fica não assume essa dívida. Não, sim, se realmente ele não tem mais patrimônio, não iria assumir a dívida. Tá. Mas normalmente quando é o imóvel, tem seguro. As financeiras, quando fazem aí esse contrato de financiamento, eles vão fazer seguro, provavelmente. Tá. Né? Porque é uma dívida muito grande e aí também não querem correr o risco de falecer a pessoa e não ter o dinheiro pago. Perfeito. A gente está vendo o caso agora do diretor Marcos Paulo, que infelizmente faleceu. Ele tinha uma esposa, morava com a Antônia Fontinelli, atriz, e tinha filhas de outros casamentos, de outros relacionamentos. Com a Antônia, ele não tinha nenhuma certidão assinada. A gente está vendo uma disputa que está acontecendo publicamente, dela não poder entrar no apartamento, não poder mexer nos bens dele. Ela tem direito a alguma coisa? E essas filhas, elas podem pedir legalmente que realmente ela, enfim, tenha algum bem ali no nome dela? Quando é um caso concreto, realmente é complicado falar da pessoa, né? Falar do caso do Marcos Paulo, porque a gente não teve acesso ao processo, nada disso que eles têm aí de documento. Mas, em linhas gerais, vai depender se ela é casada, se estiver em união estável, depender do regime de bens, toda essa situação. Se o regime for da separação total e casou, teria direito à concorrência dos bens particulares, inclusive. E se não tiver papel assinado? Seria uma união estável, né? Seria uma união estável se foi notório, público, aí seria uma união estável. Não teria direito aos bens adquiridos antes desta união estável e nem à concorrência na sucessão. Mas teria direito aos bens comuns, metade. Na constância do casamento, teria direito a metade aos bens adquiridos. A união estável, quando a pessoa não é casada, não é casada no papel, ela equivale a qual regime legal? A regra é comunhão parcial. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. E a regra é que os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável a título oneroso, ou seja, compra e venda, tem direito a metade. Mas vamos supor, ela morava num apartamento com ele, então ela teria direito a uma parte desse apartamento. Ela tem também que dividir com as filhas? Olha só, se esse apartamento foi adquirido na constância e o regime for da comunhão parcial de bens, tem direito sim a metade. Se for só o contrato... Agora, se for um contrato de separação total de bens, teria direito à concorrência que a gente chama de sucessão hoje, direitos sucessórios. Se separou, não teria direito. Por exemplo, casado no regime da separação total, o que você comprou no seu nome é seu, o que seu marido comprou no nome dele é dele. E na união estável? Também pode acontecer isso, na separação total. Você tem que colocar e escrever. Agora, se não fizer nada escrito, o regime da comunhão parcial de bens. Aí teria direito só os bens adquiridos na constância a título Ou seja, oneroso. depois da união. Depois da união. A partir do momento que eles estão juntos. Olha, tem muitas perguntas das ruas também. Algumas pessoas gravaram com as nossas equipes nas ruas. Vamos ver a primeira pergunta. Doutor Nelson, eu tenho o direito de ficar com o meu imóvel caso meu marido venha a falecer? Bom, primeiramente tem o direito real de habitação, né? O cônjuge ou convivente, aquele que é companheiro na união estável, aquele que está no imóvel e sirva para a residência da família, tem direito a ficar no direito real de habitação. Chama direito real de habitação porque não é gratuito, não é oneroso. Tá. E pode ficar até o final da vida.
Tá. Ou se casar novamente, perderia esse direito, mas até o final da vida. Não significa que vai ser desta pessoa o imóvel. Tá? Aí vai depender do regime de bens, vai depender do regime sucessório que houve entre eles. Por exemplo, se for o regime da comunhão universal de bens, a regra comunica tudo. Metade para ela e metade para os filhos que ficaram, né, em vida. Mas, por exemplo, vamos imaginar um caso prático aqui. Então, a pessoa morre, aí a companheira ou companheiro mora naquela residência, mas essa pessoa tem filhos de outro casamento, por exemplo. Enfim, esses filhos podem herdar o apartamento, mas não podem retirar a pessoa de lá, é isso? Isso. E nem cobrar aluguel, nem nada? Nem cobrar aluguel, é gratuito. É direito real de habitação, que é chamado, né? Tanto na lei da convivência, da união estável, como no Código Civil para os cônjuges tem esse direito. E não sai de lá. Vamos falar de pensão, porque algumas pessoas recebem pensão. Quem tem esse direito de receber a pensão? Como se calcula esse valor da pensão? Se for pensão por morte, vai depender lá de onde ele era funcionário. Né? Se foi ali encaixado na parte da CLT, ou seja, INSS, né? Aqueles que pagam INSS, seria aquela pensão por morte, o normal do INSS, que normalmente ele é calculado com base no salário dele. Perfeito. Né? E aí vai ser dividido, ou seja, se só tem uma companheira ou cônjuge, vai ser para ela a totalidade. Mas se tem ex-cônjuges ou ex-conviventes, vai ser dividido. Acaba dividindo. Mesmo sem filhos? Mesmo sem filhos, mesmo sem filhos. Sempre gera confusão. Tem mais dúvida da rua, vamos ver. A doação em vida pode ser reconhecida após a morte? Pode sim, pode ser reconhecida tranquilamente, mas muitas pessoas acabam esquecendo de colocar um detalhe na doação. Se ela quer que vá só para aquela pessoa e não volte, né? Por exemplo, você quer doar um imóvel para um filho só e outro filho não. Se você só pode dispor de 50%. Se esse imóvel equivale aos 50%, você poderia fazer de qualquer forma isso. Mas você teria que colocar que não entra na colação. Ou seja, está sendo a sua parte disponível conforme o dispositivo do Código Civil e aí ele não voltaria para a colação. O que seria a colação? Fez a doação em vida. Esse outro filho que saiu prejudicado poderia chamar no inventário. Falar assim, eu quero minha parte agora. E ele tem direito? Tem direito. Mesmo que essa doação esteja no papel, mesmo que haja um testamento? Mesmo que haja testamento. Então, assim, se um pai quiser, por exemplo, deixar um imóvel só para um filho, ele tem que doar enquanto ele tem que já está colocado o nome dele. Ele tem que dar o imóvel antes. Não, doou o imóvel. Né? Porém, ele pode voltar do inventário. Pode voltar? Pode voltar. A não ser que está saindo da sua parte disponível, que seria os 50%. Só 50%. Aí ficaria para ele. Mas tem que colocar esse dispositivo na cláusula, dentro da doação. Se não colocar esse dispositivo, volta para a sucessão. Não tem jeito, volta de novo. Tem mais perguntas das ruas? Vamos ver mais uma? Eu gostaria de saber como é feita a divisão de bens após a morte do familiar. O que define? Como isso é feito? Como começa essa divisão de bens? Então, nós temos primeiro uma ordem de vocação hereditária, né? Primeiro aqui no Brasil, a sucessão legítima é dada como a pessoa morreu, a transmissão é automática, morreu, já transmitiu os bens. Mas primeiro nós temos que verificar se tem testamento. Havendo testamento, vai ser averiguado se está correto, né, válido, não é nulo nem anulável, e aí seria dado primeiro para essas pessoas que constam no testamento e posteriormente iria para a sucessão legítima, que é chamada ordem de vocação, que vai para os descendentes primeiros. Como é que é isso? Que ordem é essa? Então, eu até brinco e costumo colocar de forma, para ficar mais fácil, uma palavra na vertical, né, da cis, vertical da cis, ou seja, vai para os descendentes. Descendentes são os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Não tem descendente, vai para o A de ascendentes. Ou seja, os pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Não tem A de ascendente, vai para o C de cônjuge. Para você ver como o cônjuge é muito mais importante. Né? Hoje está bem importante, está mais importante que os irmãos. Para você verificar na ordem de vocação. Então vai para o cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens. Se não tem descendente, vai tudo para o cônjuge. Tudo pro cônjuge. Tudo vai? Tudo pro cônjuge. Irmão não tem direito a nada? Não tem direito a nada. Se for casado na união estável, não é assim. Na união estável na união estável ficou diferenciado. Isso é só se for casado? Casado. Casado o quê? Com comunhão total? Não. Não importa o regime. A ordem de sucessão é essa. Não tem descendente. Descendente vai pro cônjuge. Mesmo que seja com separação total de bens? Mesmo separação também total. Vai tudo pro cônjuge? Vai tudo. Tá? Porque não tem nenhum da ordem de vocação. Tá? Agora, na convivência mudou. Mudou bastante. Tá? O que acontece? Vai lá pro final ele. Se tiver irmãos, ele concorre com o irmão. Concorre 1/3, o irmão fica com 2/3. Lá na união é estável. Tá? Então, continuando a ordem de vocação, não tem cônjuge, é para o I de irmãos, que é segundo grau colateral. E o terceiro, que seria sobrinhos, terceiro grau colateral, da CIS, né? S de sobrinhos, vai para os sobrinhos. Os tios e sobrinhos estão em terceiro grau também, na linha colateral. Mas não há divisão. Os sobrinhos têm preferência conforme o Código Civil.
Se não tem sobrinhos, vai para os tios. Não tendo tios, vai para os primos. Até o primo pode receber Como herança. parece parente, né? Parece, impressionante, né? É. Sempre tem alguém, é difícil não ter alguém, né? É difícil. E se não tiver, vai para o Estado, para alguém vai, tá? Para alguém vai. Então, se não tiver primos, ou tio-avô e sobrinho-neto, que é 4º grau colateral, aí seria a chamada herança jacente, que vai para o Estado, que hoje vai para o município. Tá. Doutor, só para a gente terminar, o senhor falou que em alguns casos o testamento pode ser questionado. Quando o testamento perde o valor? Pode ser que tenha vício, né? Dentro do testamento, foi viciado, a pessoa coagiu na hora de fazer o testamento, a pessoa não estava bem mentalmente para fazer isso, pode ser alegado aí tanto vício de consentimento, que a gente chama erro, dolo, coação, mas também incapacidade da pessoa. Às vezes a pessoa, já vi pessoas com 90 anos fazer testamento tranquilamente, né? Mas pessoas que estão fazendo porque alguém está dando ideia ali. Pressão, que ele realmente, essa pessoa não tinha condições de fazer. Doutor Nelson Sussumo, Chique Cima, advogado de direito de família, são muitas as dúvidas. Se ficou com outras dúvidas, manda aqui para a nossa produção, a gente caminha para o doutor Nelson. O doutor Nelson é sempre muito gentil, nos ajuda demais. E ele volta aqui hoje em dia para falar mais sobre esse assunto que mexe com a vida de todo mundo. Em determinado momento da vida, todo mundo passa por esse tipo de situação e é nossa função prestar serviço. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez.